Queridos irmãos, como o pastor Marco Antônio tem falado, esse é o ano do Conselho de Deus, o biênio da santificação, e nós, seguindo a orientação da igreja, a orientação pastoral, nós iremos trazer um sermão então voltado para o Conselho de Deus, no que diz respeito à igreja como corpo de Cristo, um lugar de cuidado mútuo. E para isto, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4, de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. A igreja, nós vamos falar sobre o corpo de Cristo, lugar de cuidado mútuo. Lugar de cuidado mútuo. Efésios capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 6. Efésios 4, de 1 a 6, diz assim a inerrante palavra de Deus, palavra de salvação a todo aquele que crê. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor Deus, abençoa esta palavra no nosso coração, ilumina-nos pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, infelizmente há um pêndulo, na história da igreja, em que nós, enquanto seres humanos, observamos que a humanidade, e me refiro em particular à igreja cristã, ela ora se volta mais à doutrina, ou ora ela se volta mais ao que ela chama de piedade, como se isso pudesse ser feito, ou uma coisa pudesse existir em detrimento da outra, o que não é verdade, né? Em diversos momentos, então, você vê a igreja não se envolvendo tanto com o conhecimento, com a doutrina, não se debruçando tanto sobre temas mais complexos, por acreditar que aquilo não vai trazer crescimento nenhum, ou trazendo uma linguagem atual, a letra mata, ou em outros momentos, realmente a igreja se voltando mais a doutrina, mais, sem se preocupar com a prática, com a piedade, com a devoção, com o cuidado ao próximo. Você vê isso em todos os momentos, mas eu quero tirar assim um momento específico da história, só para dar um exemplo. O momento da pós-reforma foi muito parecido com isso, e eu me refiro até depois dos puritanos mesmo, que os puritanos ainda estavam ali no bafejo, no reverberar da história da reforma protestante, principalmente a reforma anglicana, a reforma puritana, Então depois deles vieram pessoas com pouca piedade, até tinham um certo conhecimento, mas um conhecimento que não produzia uma vida prática neles, razão pela qual isso gerou um certo descrédito para com a reforma protestante, E essa foi uma das razões pelas quais surgiu o iluminismo, O iluminismo é uma resposta, sim, a essa sequidão espiritual, ao amor exacerbado para com os credos, em detrimento da boa doutrina ou da boa piedade, tá bom? Isso foi tão forte que surgiu, de um lado, o movimento espiritualista, vou dar um exemplo deles, o pietismo. O pietismo é um exemplo disso, onde foi dada uma ênfase muito mais na prática, na ortopraxia, do que na ortodoxia, Na verdade, eles diziam que primeiro vem a ortopatia, o sentimento correto, depois vem a ortopraxia, a prática correta, e depois é que vem a ortodoxia, que é o conhecimento correto. Então eles acreditavam realmente que o conhecimento estava trazendo uma sequidão espiritual. Na verdade, eles não entenderam, irmãos, nem aqueles que abandonaram a piedade, nem aqueles que abandonaram o conhecimento, que na verdade essas duas coisas andam juntas. Razão pela qual os puritanos, na pergunta de número 5, do Catecismo Maior de Westminster, vai dizer exatamente que essas coisas andam juntas. Ele vai dizer o seguinte, a pergunta é a seguinte, mais ou menos essa, O que principalmente ensinam as Escrituras? As Escrituras ensinam principalmente
o que nós devemos conhecer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. O que Deus quer como resposta desse conhecimento. Então eu conheço a Deus, tudo bem, os puritanos acreditavam que isso é extraordinário, nós temos que conhecer a Deus, buscar a boa teologia, entretanto isso precisa reverberar na prática. Então a Bíblia ensina sim o que você precisa conhecer acerca de Deus, mas isso precisa necessariamente reverberar numa prática cristã, numa piedade, numa vida em acordo com a vontade do nosso Deus. Aqui na carta aos Efésios nós temos exatamente esta mesma dinâmica, O que a boa parte aqui dos ouvintes, acredito, conhece a dinâmica paulina, né? Primeiro Paulo, ele dá indicativos, ele dá informações teológicas importantes, e depois ele faz exortações. Na verdade, a gente chama de, não apenas duas partes, mas é o trio maravilha de Paulo, né? Primeiro ele dá a instrução, ele instrui, ele indica o que nós somos. Por exemplo, aqui especificamente nós somos a Igreja de Cristo. Depois Paulo faz uma oração, uma intercessão, e depois Paulo faz uma exortação, né? O trio maravilha de Paulo, né? Ele faz indicativos, ele instrui a igreja, dá instrução, depois ele ora para que a igreja entenda a instrução, porque ele falou de coisas extraordinárias, como por exemplo, a doutrina da eleição, capítulo 1, uma doutrina complexa, né? Paulo dá instrução, ele está definindo o que é a igreja, é a carta mais eclesiológica do Novo Testamento, é essa aqui. Na verdade, é essa aqui, a carta mais eclesiológica de toda a Escritura, o texto mais voltado à definição sobre o que é a igreja. Então, Paulo define o que é a igreja, depois ele ora para a igreja entender a definição, e aí, a partir do capítulo 4, Paulo faz exortações a partir do conhecimento, ou seja, quem é Deus, primeiramente, né, o que é a igreja, definições, depois o dever que Deus requer do homem. Então, Paulo, ele já definiu o que é a igreja a essa altura, nós estamos já no capítulo 4, né? Paulo já deu as instruções, ele orou pela igreja, mas quando chega no capítulo de número 4, Paulo agora passa a fazer exortações, né? Agora Paulo sai da doutrina, vai para o dever. Não é que não tenha lá, já nos primeiros 3 capítulos, não tenha dever, claro que tem, né? A doutrina produz dever, né? Mas o que Paulo vai fazer agora é o que os comentaristas chamam de sair do dever e entrar, sair da doutrina e entrar no dever, né? São 2 desses. Ele sai da doutrina e agora ele entra no dever. Ele sai dos indicativos e passa aos imperativos. Ele diz, olha, agora, diante desse conhecimento, o que Deus requer de nós? E aí Paulo vai trabalhar 2 coisas extraordinárias e importantes aqui para o conselho de Deus para nós. Porque Paulo vai dizer o que Deus quer de nós. Até o final da carta, Paulo vai nos ensinar 2 coisas importantes. Deus requer de nós unidade e ele que requer de nós santidade. Então Deus requer de nós unidade e santidade. São as 2 coisas que nesta carta, diante daquele conhecimento, Paulo de maneira muito prática, ele vai dizer, é isso que Deus requer de nós. E eu quero trabalhar mais especificamente hoje, irmãos, sobre a unidade, mostrando que a unidade ela é fundamental para tornar a igreja um lugar de auxílio mútuo. Como é que uma igreja vai se ajudar se ela não for unida? Né? Se não houver comunhão na igreja, como é que existe auxílio mútuo se houverem ali querelas, confusões e muito mais? Então a igreja é sim um lugar de acolhimento de todos, e nós vamos ver quais são as instruções que o apóstolo Paulo nos dá de maneira extraordinária para que vivamos uma vida, uma igreja, ou tenhamos uma igreja unida e assim tenhamos um auxílio mútuo. Então eu vou falar sim hoje do conselho de Deus para que tenhamos uma igreja unida, um auxiliando o outro, né? Nós somos chamados então para cuidar uns dos outros através da unidade, chamados para cuidar uns dos outros através da unidade. É a razão pela qual a palavra aí se repete algumas vezes. Eu quero falar disso mais adiante. Então, a primeira coisa que nós temos aqui no texto, no que diz respeito à unidade, é a base de Paulo para chamar o povo a viver uma vida de unidade. Vejamos então essa base que ela vem aí carregada na primeira expressão que aparece no versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois. Rogo-vos, pois, nós estamos também acostumados com esta expressão e o seu significado, que quando ela é utilizada na carta, Paulo ou os demais autores, está se referindo ao que ele acabou de dizer. Rogo-vos, pois o quê? O que ele vinha, ou diante do que ele vinha estudando ou trabalhando com a igreja, do capítulo 1 até o capítulo de número 3. Rogo-vos, pois. E aí então Paulo vai dar a base da unidade. Qual é a base da unidade? Nós temos algumas bases aí para essa unidade. A primeira delas é teológica.
Claro, estou falando que teologia produz prática, e Paulo vem trabalhando conceitos teológicos extraordinários, até difíceis de serem trabalhados, como a da questão da eleição, da predestinação e trindade. Quando chega aqui, Paulo diz, diante desse arcabouço teológico, diante desta teologia maravilhosa, eu quero rogar para que vocês sejam unidos. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão. E aí, no final do versículo 3, ele diz que esse é um convite para a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então é um convite à unidade que tem base o quê? Teológico. Paulo definiu a igreja no capítulo 1, ele diz que é um povo chamado pelo Pai, né? Na pessoa do Filho e no poder do Espírito Santo, no qual nós somos selados. Essa é a definição de igreja. Ele define igreja. No capítulo 2, quando Paulo diz que esse povo, essa igreja, foi um povo que Deus resgatou do império das trevas, um povo que estava morto em seus delitos e pecados, Paulo também vai dizer que Deus chamou já lá, dando uma base teológica pesada, para que nós vivêssemos uma vida em unidade. Volte seus olhos, por favor, para você entender o que estou dizendo, para o versículo de número 11 do capítulo 2, por favor. Versículo 11 do capítulo 2, veja aí o que Paulo nos ensina, o apóstolo. Ele diz assim, olha, versículo 11 do capítulo 2. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo. E aí Paulo está escrevendo para uma igreja dividida, onde você tem judeus, né? Você tem judeus e você tem gentios, ou não judeu. E aí o não judeu poderia se sentir, rapaz, não sou nada. Mas Paulo já disse que ninguém é nada diante de Deus. Só Deus, usando misericórdia, que você pode ser alguma coisa, transformar-se em igreja de Deus. E aí então ele vai acalentar o coração desses irmãos, dizendo o seguinte, ele diz, em circuncisão, ele na carne, aí versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo. E aí ele se refere a um tempo passado, ele diz o seguinte, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele disse, a condição de vocês era até essa mesmo. Mas teologicamente eu quero explicar para vocês que Deus restaurou vocês, versículo 13. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A teologia de Paulo é, o gentio que antes não fazia parte da aliança abraâmica, agora é chamado sim para fazer parte. Ele diz, vocês que estavam longe, as alianças não competiam a vocês especificamente, mas a promessa foi feita a Abraão. O que foi feito a Abraão foi que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso inclui todos os gentios, inclusive nós. Então Paulo está dizendo o seguinte, não há de jeito nenhum base para divisão na igreja, base teológica. Por quê? Porque em Cristo nós somos o quê? Aproximados. Então quando ele diz, rogo-vos, pois, ele está se referindo a isso. Diante disso, já que Cristo morreu para trazer unidade, por que tem divisão? Por que tem briga, hein? Por que essa igreja não se ajuda? Ou ao invés de se ajudar, às vezes ela, e aqui eu estou referindo à igreja de maneira geral, tá? Porque ela se degladia ao invés de se amar, de viver em unidade, de ajudar um ao outro. Então a base de Paulo é teológica, a teologia maravilhosa. Versículo 14, ele ainda diz o seguinte, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tá aí, de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. A igreja é uma nova comunidade eleita pelo Senhor, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, e não tem por que viver em desunião. E a base teológica de Paulo é essa. Cristo Jesus quebrou a barreira, e ele faz uma menção aqui ao muro de Israel, aquela muralha de Israel, as muralhas do templo, isso foi destruído. Agora Deus quebrou essa barreira para que todos se aproximem, agora todos possam ser chamados de família de Deus. A base teológica é essa, com Cristo não há mais muralhas. Por essa razão, queridos irmãos, a muralha que Cristo Jesus derrubou, da divisão, nós não podemos levantar novamente. Isso não é apenas um erro teológico. Isso é um pecado contra o nosso próprio Deus, o próprio Cristo, o que Ele fez aqui na terra por nós. Às vezes Cristo
diante do que Cristo fez, que foi derrubar a muralha de divisão, nós construímos barreiras, grupos, às vezes que existem dentro da igreja, por exemplo, ao invés de acolher. Já parou a pensar que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de penetrar na igreja, porque existem também muralhas? A pessoa está passando por um problema, mas ela tem dificuldade de chegar para nós e dizer o seguinte: me ajuda. Porque infelizmente nós criamos barreiras, muralhas que afastam as pessoas da igreja de Cristo, quando a igreja deveria ser um lugar acolhedor, de cuidado mútuo, às vezes afasta. Então, querido irmão, eu queria que você refletisse teologicamente essa base extraordinária de Paulo. E depois você lesse em casa aí todo o capítulo 2, ou todo o restante do capítulo 2, para você ter essa base. O que eu quero que você entenda é que quando Paulo diz rogo-vos, pois, ele está se referindo à teologia, que ele acabou de desenvolver, maravilhosa, mas uma outra base aí também, que é a base da intercessão. É Paulo que está rogando. Paulo diz assim: rogo-vos, pois. Paulo está pedindo à igreja, está intercedendo para que haja unidade na igreja. Claro que Paulo não é Cristo, claro que Paulo não pode fazer nenhuma intercessão salvífica por nós, de jeito nenhum, de nenhuma maneira, mas ele pode sim exortar a igreja e rogar a igreja intercedendo para que haja paz. Meus irmãos, que uns cuidem dos outros. Rogo-vos, pois. Paulo aqui está pedindo para que a igreja, ele já rogou a Deus, ele já definiu o que é a igreja, ele já rogou a Deus, e agora ele está rogando a igreja, dizendo o seguinte: por favor, vivam em paz. Vivam em paz. Então há uma base teológica, mas há também uma base intercessória, a base intercessória aqui de Paulo, mas que, já quero dizer de cara, esta base intercessória, irmãos, só vai dar certo se ela for mediada por Cristo Jesus. Porque foi ele que na sua oração sacerdotal disse: Senhor, rogo para que eles sejam um, como eu sou um contigo. Paulo não está fazendo nada de estranho aqui. O que ele está fazendo é o que o seu Redentor fez. Ora para a igreja, ora pela igreja, para que a igreja seja unida, para que haja unidade. Cristo, quando orou, e é por esta razão que eu tenho certeza, irmãos, que o conselho de Deus pode dar certo aqui para nós no que diz respeito a cuidado mútuo através da unidade. Por quê? Porque quem intercede por nós não é Paulo, é Cristo. E Cristo Jesus certamente intercede com autoridade, dizendo: eu morri por ele. E aí então há uma outra base, né? Que é a base do esforço. Às vezes, quando alguém pede alguma coisa para a igreja, né? Ela diz assim: eu queria... E é interessante que você ouve muito, até falei ali na minha aula de Abacuque, algumas pessoas chegaram e dizem o seguinte: vou sair dessa igreja. Aí a gente pergunta: por que você vai sair da igreja, meu irmão? É porque esta igreja, pastor Rogério, é cheia de problemas. Esta igreja, pastor Rogério, ela tem... as pessoas são muito chatas, orgulhosas, assim, assado. Aí eu sempre pergunto: você é a única pessoa que escapou? Só tem você? Aí vai embora porque não dá para viver com pecadores. Não, irmãos, a gente se esforça pela igreja. Paulo está preso pela igreja. Então quem está pedindo aqui não é alguém que está descansado, não está fazendo nada e está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam ser isso. Mas é alguém que está disposto até a dar a própria vida pela igreja. Por essa razão, irmãos, as exortações, quando elas vêm de uma pessoa que luta pela igreja, que se esforça pela igreja, a exortação ela é mais bem recebida, não é verdade? Ela é muito mais bem recebida. Ela é melhor recebida quando a pessoa que está exortando é uma pessoa que dá a vida pela igreja, que ela luta pela igreja, que ela está disposta, inclusive, para dar a sua própria vida pela igreja. Mas, via de regra, infelizmente, irmãos, quem mais reclama é quem menos trabalha. Pelo menos essa é a minha experiência, não sei aqui, tá? Mas as experiências pelas igrejas que eu passei, com certeza, não somente como pastor, mas a igreja que cresci também, quem mais reclamava era quem menos trabalhava. Era quem menos trabalhava. Interessante que quando chegava nas programações, né? E aí a gente que estava lá se desdobrando, trabalhando, né? Muito. Chegava lá, às vezes atrasado, por quê? Porque tinha que comprar o pão para a programação, tinha que comprar o lanche para a programação, tinha que programar tudo, pegar o material de música, de som e levar. E aquele que nunca aparece, mas resolveu aparecer naquele dia, está lá, chegou pela primeira vez, pontual na igreja, está lá olhando para o relógio e diz: eita, pastor, mas o senhor está atrasado. Quem mais reclama é quem menos
Trabalha. Por isso que, enquanto pastor também, eu aprendi esta lição. Se a pessoa está dando trabalho, é bom ela trabalhar. É bom, irmão, vamos botar você aqui também. Vamos lá. Que aí ligeiro ela começa a entrar no clima, né? E ela vê o quanto é difícil. Ela percebe o quanto é difícil. Então a base de Paulo é uma base teológica, uma base de esforço, mas também a base do chamado da igreja. Olha o que Paulo diz aí, olha. Ele diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Irmãos, quando o pastor Marco Antônio Balgrades, quando o pastor Tiago, quando os demais pastores desta igreja, pastor Davi, pastor Diego, pastor Navarrete e os demais, eles falam de aconselhamento bíblico, eles não estão falando algo estranho. Infelizmente, às vezes nós precisamos fazer aquilo que o pastor Marco Antônio falou, é como se fosse uma nova reforma, porque a gente está falando de coisa bíblica, mas às vezes as pessoas estão pensando que é coisa nova. Que história é essa de aconselhamento? Eu nunca ouvi falar disso, irmãos. Esse é o renascimento do conhecimento bíblico, é a vocação da igreja. Não é coisa nova. A igreja foi chamada para viver em unidade. A igreja foi chamada para suportar um ao outro. A igreja foi chamada para dar suporte ao irmão que está fraco. Isso não é uma novidade. Isso, na verdade, é um chamado para que a igreja viva de acordo com o seu chamado, com a sua vocação. A vocação da igreja é aconselhar um ao outro. Na verdade, quando a igreja não aconselha, ela não está vivendo o seu chamado. Então, a ênfase do conselho desta igreja, falando do conselho de Deus, falando de aconselhamento bíblico, irmãos, não entenda que isso seja uma novidade, mas isto, na verdade, é uma nova reforma que Deus está operando. Deus está trazendo esta igreja para fazer aquilo para o qual ela foi vocacionada. Cuidado mútuo. A igreja é um corpo. Com que base se monta o pensamento de aconselhamento bíblico? A igreja é um corpo. Paulo vai dizer isso um pouquinho mais adiante. A igreja é um corpo. Cada um tem uma função. São pessoas que têm defeitos, mas precisamos lutar para que vivamos em unidade, um cuidando do outro. E aí então, dito isto, né, que Paulo, quando ele diz rogo-vos, pois, ele dá a base, né, ali, uma base doutrinária, intercessória, né, falando da vocação daquela igreja, dizendo que a igreja nasceu para isso, não é nada de novo. Aí depois Paulo fala de alguns fundamentos desta unidade, né, que são conhecidíssimos também, né? Perceba aí, né? Você tem duas duplas e um sentimento que deve permear as duas duplas, né, as duas duplas de pedras fundamentais aí para que haja unidade da igreja. Porque você poderia fazer a seguinte pergunta: tudo bem, a igreja é um corpo, deve viver unidade para poder ter cuidado mútuo. A minha pergunta é: e como é que eu faço isso? E aí Paulo nos dá aqui algumas diretrizes, nos dando algumas pedras fundamentais para que haja unidade na igreja. Aí ele diz, aí são 5 delas, ele diz: com toda humildade e mansidão, aí é uma dupla, longanimidade e suportai-vos, e o suporte em amor, né? E o próprio amor, que é o sentimento que deve permear então todos os outros sentimentos. Então Paulo, você poderia perguntar para o apóstolo Paulo: mas como é que isso funciona na prática, apóstolo Paulo? Como? Então Paulo responde. A primeira coisa que tem que haver, e as duas características você vê de cara no Redentor, né? Ele diz que eu sou manso, Cristo diz: sou manso e humilde de coração. A igreja só consegue, irmãos, ser isso aqui em Cristo. Não é na força do nosso próprio braço, né? Mas aí a primeira característica, que é uma das primeiras bem-aventuranças também, né? Ele diz: com toda humildade. Pastor, como é que eu faço para que tenha unidade lá na minha casa? Primeiro tem que ter humildade. Porque se tiver 2 soberbos em casa, não tem paz, não tem unidade. Se tiver 2 irmãos soberbos brigando um com o outro, e que nenhum deles chegar e fazer assim, o que disse o apóstolo Paulo, né? Porventura não há um sábio entre vós que possa sofrer o dano, se não tiver um deles para sofrer o dano, se tiver um mais orgulhoso do que ele, do que o outro, certamente não vai haver unidade na igreja, irmãos. Não haverá, nem em casa. Quantos aconselhamentos bíblicos a gente faz, e quando chega lá, um dos problemas: orgulho. Quer ver um sinal? Você está aconselhando uma pessoa
e você pergunta para ela, qual é o seu problema? Ela começa a dizer, eu isso, eu aquilo outro, e mais eu isso. Quem é o Deus dela? Ela mesma. Isso mostra o quanto ela não é humilde, irmãos. Então, para que haja unidade, precisa haver humildade. E a humildade aqui é o mesmo sentimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que está acompanhada pela outra expressão, a mansidão. Que mansidão aqui também não é aquela pessoa fraca, que não faz nada. Mas a ideia aqui do grego de mansidão é a pessoa que até tem força, mas não utiliza desnecessariamente. Como o próprio Cristo. Como é que Cristo pode ser manso sendo tão poderoso? Como Cristo pode ser manso, né, tendo tanto poder para destruir? O que ele disse para Pedro, quando Pedro cortou a orelha de Malco: Pedro, você não entendeu nada. Eu orava ao Pai e ele mandava um exército. Eu tenho força, mas também sou manso. Como manso é o nosso Redentor. Então, irmãos, para que haja unidade, precisa haver o quê? Humildade. O que mais? Precisa ter mansidão. Porque 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou uma sociedade da igreja, seja a SAF, seja o PH, seja os meus filhos em casa, e eu luto muito, né? Não sei na sua casa, mas eu luto para ter unidade lá em casa. Mas eles brigam até pela Bíblia na hora do culto familiar. Eu disse, pelo amor de Deus, vocês estão brigando por uma coisa sagrada, homem. Não é brigando assim, eu vou dar a vida por isso. Não, é para ficar com aquela Bíblia. Eu quero essa, pai, eu quero essa. E aí eu tenho que ensiná-lo desde mais tenra idade os pilares da unidade. Calma, meu filho. Seja humilde, seja manso. Você pode estar com a razão, pode ter a força para isso, mas não é para usar desnecessariamente. E aí, o outro conjunto ele diz aí, né? Longanimidade e suporte, né? Suportai-vos, né? Longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Essas 2 coisas também estão juntas, né? Você ter paciência, né? O que não é fácil de jeito nenhum. E eu queria ilustrar o que é esta paciência aqui, à luz do texto de Lucas. Abra comigo, por favor, aí. Lucas capítulo 17. Eu quero que você preste muita atenção o que é esse suporte aqui, o que é essa longanimidade, essa paciência para poder perdoar o irmão, para que haja unidade. E, irmãos, também nessa pouca experiência ministerial de aconselhamento bíblico em igreja, eu percebi que um dos problemas que levam as pessoas para entrarem em crises, né, seja de ansiedade, seja de depressão, síndrome do pânico, que é chamado de síndrome do pânico, algo dessa natureza, é a ira. É a ira. Né? É a falta de paciência mesmo. Muita gente iracunda, irmãos. Basta você olhar aí no dia a dia a pessoa que tira a arma e mata o outro por causa que cruzou ela no trânsito. E aí o padrão bíblico de perdão, né, de longanimidade, de suporte, eu fiquei pensando num texto bíblico para ilustrar isso aqui. E esse texto é simplesmente perfeito para isso. Veja comigo, capítulo 17 de Lucas, versículo 3. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aí até aqui tudo bem. Tá? Pastor, ele se arrependeu, é claro que eu vou perdoar. Aí ele continua o texto. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier até contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Não, pastor, tudo bem. Uma vez, eu até admito, mas 7 num dia. E se eu disser que 7 aqui é o número da perfeição? Que não é um número exato, só 7 vezes para você ficar contando. Primeira, viu? Está chegando o teu limite. Segunda, terceira. Obviamente, não. E aqui é exatamente o que Jay Adams, né, ele descreve muito bem no seu livro de Perdoado a Perdoador, né? Ele diz que não é fácil. Não é fácil, não. É como se você estivesse torcendo o seu dedo, né? Você dá uma voltinha no dedo, né? É a primeira parte, a primeira fase, né, de perdoar. Vai perdoar 7 vezes, é como se você torcesse o dedo e desse mais uma volta assim. Ele diz, rapaz, aí é muito mais difícil. É muito mais difícil. Ele até ilustra lá com 2 doenças lá. Depois a gente traz isso aí para a igreja.
Aí ele ainda diz assim, versículo de número 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. É claro, eu acho que eu diria a mesma coisa. Eu acho, sendo bem sincero, perdoar uma vez, tudo bem. Mas perdoar 2, 3, 4, 7 vezes num dia só? Aí ele disse, aí não dá. Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Por favor, aumenta a minha fé, que eu não tenho fé para isso não. Vai perdoar 7 vezes num dia só? Não tenho essa fé. Aí Cristo Jesus diz uma coisa interessante, um texto muito bom interpretado, né? Versículo de número 5, ele diz o seguinte: então disseram os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arremete-a, arranca-te e transplantando-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo, e aí ele diz o seguinte, que o servo, ele sai, né, ele trabalhou, aí ele chega em casa, será que o servo vai chegar em casa, vai descansar, ou você vai pegar o servo e vai mandar ele trabalhar para você, fazer a comida para você, fazer tudo para você, e quando chegar no final, você vai agradecer para o servo? Vai dizer não, vai dizer assim para o servo, você não fez nada além da sua obrigação. O problema de você não é falta de fé. Cristo disse o seguinte: se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode chegar para um monte e dizer o seguinte: arranca-o e lança-o daqui, e ele vai sair. O teu problema não é falta de fé, o teu problema é falta de praticar a tua fé. O teu problema é falta de prática da fé. Então, irmãos, isso é suportar. É o que J. Adams chamou de gota. Ele disse, isso aqui é tão difícil como sofrer a gota, a dor. É difícil? Demais. Agora volta lá para Efésios, por favor. Efésios, capítulo 4, quando ele vai dizer ainda o seguinte. Depois ele dizer que isso tudo deve ser temperado com o quê? Com amor. Então você deve ser humilde, você deve ser manso, você deve ser longânimo, você deve dar suporte ao próximo e você deve amar ao próximo. Se você não tiver amor, você não terá humildade suficiente. Se você não tiver amor, você não vai suportar, porque isso tudo realmente expressa o amor do próprio Deus para conosco. E aí então, quero finalizar com a base doutrinária e no próprio Deus, para que haja unidade. Paulo vai dizer assim, por favor, preste atenção aí no versículo de número 4. Versículo de número 4, ele diz: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está em todos. Quando eu estava no seminário, uma das doutrinas que mais me instigou a estudar foi a doutrina da Trindade. Eu achei muito difícil, realmente, e é complexo, né? E aí eu fui procurar livros sobre isso. E achei um livro de Agostinho de Hipona, que esse trouxe a melhor explicação sobre a doutrina da Trindade para mim, né? A melhor explicação mesmo, e até sugiro. Infelizmente é um calhamaço assim, né? Um livro grande. Mas então no período do seminário eu fui dar uma pesquisada sobre o assunto e achei lá Agostinho falando sobre Trindade. E o que Agostinho falou ali, meu irmão, Calvino só repete. Calvino só bebe de golada, como a gente diz, né? Os puritanos também, a confissão de fé, repete o que Agostinho foi muito bom, tá, irmãos? Errou também. O que ele foi bom nessa doutrina da salvação, né, da Trindade, teontologia, né, soteriologia, ele foi ruim em eclesiologia, né, péssimo em eclesiologia. Mas Agostinho nos deixou essa doutrina sobre Deus fantástica. E aí eu fiquei pensando por que a igreja se dividiu no quarto século, né? A igreja se dividiu no Concílio de Constantinopla, né? A igreja acabou se dividindo por causa de uma cláusula chamada Filioque, que dizia assim, que o Espírito Santo procede do Pai, aí a expressão, né, em grego é Filioque, e do Filho. Pronto, essa aqui foi a questão. Para 1054 a igreja se dividia, a igreja do Oriente e do Ocidente.
Ou seja, o contrário da unidade. A igreja deveria viver em unidade, né? A igreja deveria viver unida. A igreja se separou por causa da doutrina. E aí Agostinho de Hipona diz o seguinte, né, de maneira muito simples para a gente entender, né, sobre essa questão da processão, né? O Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho, ou apenas do Pai, como dizia o Oriente? O Oriente dizia, só procede do Pai. O Ocidente diz, procede do Pai e procede do Filho. Aí esse pastor, mas que besteira para esse pastor se dividir. Mas não, essa doutrina é pesada mesmo. E aí Agostinho diz o seguinte, o Espírito Santo, ele é amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. O Pai não procede de ninguém e de ninguém é gerado. O Filho é eternamente gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. E Agostinho entendeu muito bem o que ensina a Escritura e diz que o Espírito Santo é o amor. A Trindade, irmãos, é a base para a igreja viver em unidade. A Trindade é a base para a igreja viver em unidade. E aí então, você tem aqui, preste atenção aí no versículo de número 4, ele diz, aí a expressão um, né, se repete várias vezes, ele diz, há um só corpo e um espírito. Ah, pastor, isso aí é fácil, mas a igreja não entendia isso naquele período. Foi por essa razão que Pedro teve que dizer lá no concílio de Jerusalém, meus irmãos, esses homens aí receberam o Espírito Santo igual a gente, nós vamos negar o batismo para eles. É unidade. No Espírito Santo, há um só Espírito. Então, se há um só Espírito, a igreja deve viver em unidade. Como também foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Ele diz, há um só Senhor, que há um só Cristo também. Há uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos. Se Cristo Jesus é um, por que a igreja fica se matando em divisões? E aqui eu não estou defendendo o ecumenismo, tá? Não existe unidade fora da verdade. Para ter unidade precisa ter verdade. Com certeza. Nós precisamos ser unidos na fé verdadeira. Mas se um dia você fez aqui a profissão de fé e você creu, diz que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, você precisa viver em unidade nesta igreja. Sabe por quê? Porque a sua profissão de fé no Deus Trino tem que reverberar na vida prática em unidade. Já que há um só Espírito, há um só Senhor e há um só Deus e Pai de todos, o qual age por meio de todos e está em todos. É sobre todos e está em todos. Então a base para nós é a base o quê? Doutrinária da Trindade. A doutrina da Trindade. Doutrina, irmãos, deve reverberar em vida. Diante disso, eu quero trazer algumas aplicações para nós no que diz respeito ao conselho de Deus. A primeira delas, irmãos, é a seguinte. Eu queria que você entendesse que aspectos morais são mais importantes do que aspectos estruturais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não adianta a igreja ser muito bonita do ponto de vista estrutural se ela não tiver pilares como humildade, mansidão, suporte, longanimidade e amor. Aspectos morais precedem aspectos estruturais. Essa igreja é linda, irmãos. Graças a Deus. Quando vem alguém a Brasília, né, vem lá do Piauí ou de outro lugar, eu mostro que eles ficam encantados. A igreja é linda. Mas eu quero dizer para vocês que aspectos morais precedem aspectos estruturais. E eu creio em Cristo Jesus, que ela não somente é bonita estruturalmente, mas ela é bonita moralmente. Amém. É uma igreja humilde, mansa. Tem alguém bravo aqui? Ela é humilde, mansa. Ela é longânima. Ela suporta um ao outro. Uma igreja conselheira. E é uma igreja amorosa. Segunda aplicação que eu quero tirar para nós desse texto, no que diz respeito à unidade e ao conselho de Deus, para nós vivermos em auxílio mútuo, é que, irmãos, nós temos a responsabilidade de fazer desta igreja um lugar acolhedor, um lugar de tratar a alma. Nós precisamos tratar a alma daquele que está chegando doente espiritualmente. Tem gente, às vezes, irmãos, que chega aqui com os mais diversos problemas. E se nós não tivermos um mínimo de receptividade, nós vamos afastar essas pessoas. Então, só um exemplo disso, nas minhas idas lá para os Estados Unidos para estudar,
Teve uma delas que eu e minha esposa, e nós só tínhamos o mais velho, o João Mateus. E nós ficamos dentro do college mesmo, né, dentro da universidade. E para mim, uma das coisas mais difíceis nem foi tanto, claro, foi difícil também, obviamente, tem a questão cultural, tem a questão da língua, mas certamente uma das coisas que eu achei mais difícil foi a comida, a alimentação. E aí então, e lá era uma cidadezinha chamada Hamilton, um tanto quanto afastada, e aí achar comida ali, diferente do que tinha no college, não era nada fácil. E a gente ficou hospedado dentro do próprio college mesmo. E aí então, eu cheguei lá uma das lanchonetes da universidade, olhei assim para a comida, para um lado e para o outro, eu disse, rapaz, não tem bode, não tem cuscuz e nem tem beiju, estou arrebentado. Mas o pior, rapaz, é que eu estava escapando no pão. E já estava com o fígado inchado de tanto comer pão. Pão, porque outra coisa eu não gostava. E as que eu gostava era muito cara. Eles deram lá pra gente, o que eles chamavam de Pick Four. Você pode pegar 4 coisas, mas as coisas mais baratas eram coisas ruins mesmo, pão e pão duro. Né? Aí eu disse, rapaz, agora vai estar difícil. E o dólar alto, não tenho condição de comprar outra coisa. Nós vamos comer difícil aqui mesmo. Aí de repente... uma das donas da lanchonete, a filha da dona da lanchonete, né? Ela chegou para mim, né? A gente ia todo dia lá, todo dia ela chegou para mim e disse assim, olha, quando vocês chegarem aqui, seu filho pode pegar qualquer coisa da lanchonete, qualquer preço. Aí eu voltei para minha esposa e disse, meu bem, meu inglês é pior do que eu imaginei. Eu entendi que aquela mulher disse que nós podemos pegar o que quiser para comer. Aí ela disse, calma aí, vou verificar. E ela foi lá, voltou e conversou lá com a moça disse a mesma coisa. Mateus, ele falava Mateus, não conseguia falar Mateus pode pegar o que quiser. Aí eu fiquei sem entender aquilo, mas peguei, estava com fome, né? Pegamos lá as coisas para comer. Aí, um dia depois... eu perguntei para ela por que ela fez aquilo. Ela disse, rapaz, o que houve? Por que você fez aquilo? Ela disse, olha, todos os dias, eu estava muito mal esses dias. E o seu filho, João Mateus, ele sorria para mim todo dia. Ele dava um sorriso, ele dizia, oi! E aquele oi dele, aquele sorriso dele, acalentou meu coração em momentos difíceis. A única maneira que eu tenho que agradecer é pedindo para vocês comer o que vocês quiserem aqui. Irmãos, o que eu tirei como aplicação é um sorriso do meu filho para uma moça que estava passando por um problema que eu jamais, até hoje, isso foi em 2021, até hoje ela manda mensagem, né, elogiando ele, vê a foto dele no Instagram, elogiando. Mas o quanto o meu filho, sem muito entendimento teológico, mas ele trouxe uma calmaria para o coração daquela moça. Foi instrumento de Deus. Irmão, se alguém chegar aqui, trate bem, sorria, diga oi, abrace se puder, porque você não sabe o que essa pessoa está passando. Você pode ajudá-la, não somente com um oi, mas pode também convidá-la para um aconselhamento, ou direcioná-la para um aconselhamento bíblico aqui na igreja. Outra aplicação é para você que está chegando. Você já passou por muitos lugares, muitas comunidades, e você já sofreu bastante. E você não encontrou ainda um lugar para trazer calma para o seu coração, paz ao seu coração, em meio à guerra, em meio à tribulação. Eu quero dizer para você que o melhor lugar que existe é a igreja. A igreja, eu não estou dizendo que a igreja é perfeita. Acabei de citar alguns problemas que a igreja daquele período tinha, e certamente a IPN também tem. Mas eu quero dizer, irmãos, a igreja ainda é o melhor lugar para que você está. Aqui existe um povo de Deus que vai ser instrumento de Deus para tratar a sua alma, vai acolher você, vai cuidar de você e vai direcionar para você, ou você, a única solução que pode existir: o Cristo Salvador da igreja de Éfeso e o Cristo Salvador da IPN. Amém. Por fim, Cristo Jesus, irmãos, é a razão da nossa unidade. Ele morreu para trazer paz entre nós e Deus. E ele morreu para trazer também para nós base para que nós cuidemos dos outros. De sorte que
que o conselho de Deus para nós, numa vida de unidade, não é pensar em outra coisa a não ser pregar o Redentor. Nós não vamos, você que está nos visitando, você que tem medo do aconselhamento, nós não vamos falar de outra coisa para você. Vamos apresentar Cristo Jesus como a única solução para o ser humano depois da queda. O homem quebrou o relacionamento com Deus. O seu problema principal é este, não é o único, mas o principal é este. O seu problema é pecado. Até brinco com os meninos do seminário. Eu já pergunto para eles, qual é o teu problema? Aí eles respondem a palavra no grego para pecado. Hamartia, pastor. O senhor não já dizia hamartia, realmente pecado. O pecado é o principal problema nosso, de onde vem todos os outros pecados, os outros problemas. Mas Cristo Jesus é a solução para todos eles, irmãos. Que Deus nos abençoe para que sejamos uma igreja unida, uma igreja de acolhimento e conselho mútuo. Mesmo para aquelas pessoas, irmãos, que a gente não vai com a cara dela. Mas se lembre, revestido de Cristo, você pode se tornar, sim, uma bênção na vida do próximo. Deus te abençoe ricamente. Amém.